Senadores aprovam um novo marco legal do saneamento básico. Proposta de emenda à Constituição que altera o rito das medidas provisórias chega ao Senado. E Senado realiza sessão especial para comemorar o Dia do Meio Ambiente. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto, que segue para a Câmara dos Deputados, facilita a privatização dos serviços de água e esgoto. A votação foi simbólica e sem unanimidade. O projeto de lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas para novos contratos de saneamento. O texto acaba com o direito de preferência das companhias estaduais e dá aos municípios prazo até 2020 para que o descarte dos rejeitos seja ambientalmente adequado. Outra alteração é em relação aos lixões, que poderão ser desativados até 2024, um ano a mais que na proposta original. O projeto substituiu a medida provisória 868 de 2018, que não chegou a ser votada e perdeu a validade na última segunda-feira. O Senado mostra grandeza, maturidade política em pautar uma matéria tão importante, aguardada há tantos anos por milhões de brasileiros que precisam de saneamento básico, de água tratada, precisam de saúde, porque saúde é o bem mais precioso que todos temos, que é a vida. Quem sabe, com essa porta hoje, que nós vamos votar aqui, espero seja aprovada, nós viremos uma página na falta do saneamento em nosso país. Saneamento que é importante para a nossa mortalidade infantil ser reduzida ainda mais, para que as nossas escolas possam ter melhor qualidade, para que a população tenha mais qualidade na área da saúde. Chegamos então a esse consenso, onde teremos a prorrogação dos contratos de programa até o período de amortização dos investimentos, teremos o advento das micro-regiões, onde serão formados blocos dos municípios com cidades heterogêneas, podendo ser atendidas por economia de escala. Antes de ser aprovado, foram adicionadas emendas ao texto, como a autorização da assinatura de contratos de concessão por dispensa de licitação com empresas públicas ou de economia mista, mas apenas nos casos em que não exista manifestação de outras companhias e a licitação seja deserta. Durante a discussão, alguns senadores questionaram a falta de tempo para analisar a matéria e a preocupação em relação aos atendimentos dos pequenos municípios do interior sem cobertura de saneamento e com pouco atrativo econômico para o setor privado. Mas o projeto prevê, nas licitações, a formação de blocos, incluindo municípios rentáveis e não rentáveis. Minhas dúvidas é igual ao do senador Everton. O meu estado tem 157 municípios, só 7 são autossuficientes. Tem dinheiro suficiente para criar um subsídio para os menores. E outra coisa que eu chamo a atenção, eu não vi nada, eu acho que o projeto é maravilhoso e tudo, mas nada garante o emprego dos trabalhadores da Companhia de Água do Rio Grande do Norte. Então a gente se preocupa nos municípios deficitários. Será que os grandes players que ganhar as futuras concorrências vão se preocupar com os pequenos municípios que não dão lucros? O debate sobre a regulação do saneamento básico começou lá atrás, em 2015, quando o Brasil se comprometeu na Conferência da Organização das Nações Unidas a universalizar o acesso à água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Mas atingir essas metas ainda está longe da realidade do país. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza. O número equivale a quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. Quem tem problema de saneamento básico são os municípios pobres da Bahia, os municípios pobres do Nordeste, do Ceará, do Maranhão, que não têm saneamento básico hoje. E aparentemente os discursos são feitos e as argumentações são feitas como se existisse saneamento básico nessas cidades hoje. O objetivo do projeto é justamente levar o saneamento básico a esses municípios que não têm hoje, que são os municípios pobres.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar em pauta na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que altera os ritos das medidas provisórias. A matéria já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada novamente pelo Senado. A pressa nas últimas semanas para analisar quase 10 medidas provisórias que estavam prestes a perder a validade trouxe de volta o debate sobre a tramitação das MPs no Congresso. Os senadores reclamam que a maioria dessas medidas chega para análise do Senado faltando poucos dias ou até mesmo horas antes de perder a validade. Na semana passada nós tivemos aqui uma medida provisória e foi votada no último dia. Não é possível que o Senado Federal receba no último dia, na última hora, no último momento, uma medida provisória importante, como foi o caso da 871, e tem que carimbar, sem fazer análise. Os senadores querem mudanças na forma de tramitação, mas defendem também limitar a quantidade de MPs que o governo pode editar. O senador Randolfo Rodrigues é autor de uma PEC que estabelece um máximo de 5 medidas provisórias por ano. Tem uma proposta de emenda constitucional que nós apresentamos aqui, ambas fazendo a limitação do uso de medidas provisórias por parte do Executivo e, por outro, estabelecendo um prazo razoável para a duração das medidas provisórias na tramitação na Câmara e para a duração das medidas provisórias aqui no Senado. A quantidade de medidas provisórias que, de forma às vezes abusiva, são encaminhadas para o Congresso Nacional e num montante muito grande. Os presidentes da Câmara e do Senado concordaram em acelerar a votação de um projeto que pode resolver parte desses problemas. Uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado estabelece que os senadores tenham pelo menos um mês para votar uma medida provisória. Essa PEC foi aprovada aqui 8 anos atrás, mas ficou parada ali na Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira pelos deputados em 2 turnos. Pelo texto, uma medida provisória terá 40 dias para ser analisada na comissão especial, mais 40 dias na Câmara e 30 dias no Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. Como o texto foi alterado pela Câmara dos Deputados, a PEC agora vai ter que ser votada novamente pelos senadores. Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada, estará incluída na semana que vem, para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória. Então, eu divido com o plenário do Senado essa grande conquista para as federações, para a Casa da Federação, que é o Senado Federal. Muito obrigado aos senadores pela confiança e muito obrigado à Câmara dos Deputados por votar essa matéria. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a matéria vai ser votada na quarta-feira que vem de manhã na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no plenário. Dentro da programação do Junho Verde, o Senado realizou hoje uma sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O debate acabou polarizado entre a grande maioria de críticos das políticas adotadas pelo atual governo para o meio ambiente e o ministro Ricardo Salles. O meio ambiente hoje foi o grande protagonista do debate legislativo. Aqui no plenário do Senado, dezenas de convidados, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fizeram pronunciamentos sobre o assunto. No início da sessão, a senadora Elisiane Gama elencou os principais temas a serem tratados. Unidades de conservação. O fim da criação das unidades de conservação, inclusive até mesmo a possibilidade de se cancelar as atuais que nós temos neste presente momento. A possibilidade, por exemplo, em relação à mudança de finalidade do Fundo da Amazônia, trazendo, no meu entendimento, desestímulos a países que dão uma contribuição importante para o Brasil, a exemplo da Alemanha e também da Noruega. Terras indígenas.
Ao deixar claro que não haverá mais um plano de terra demarcada, sabemos o que isso pode repercutir em relação às nossas comunidades indígenas, que, diga-se de passagem, os percentuais de suicídio dentro da comunidade indígena, ela chega a ser a 3 vezes mais do que em relação à população brasileira. Agrotóxicos. Nós temos, por exemplo, hoje, a liberação do uso de 169 agrotóxicos. Isso dá um impacto muito grande em relação à economia, inclusive em relação a essa questão do agronegócio de exportação. Tivemos há um tempo atrás a Rússia, inclusive, limitando em relação a essa compra por conta dessa preocupação em relação aos agrotóxicos. IBAMA e Instituto Chico Mendes. A falta, no meu entendimento, de um olhar muito mais preciso para o que representa o IBAMA e o CMBio hoje para essa política nacional. Vários estudos que foram feitos, e claro, todos nós que estamos aqui temos acesso, mostram que isso pode repercutir na vida dessas comunidades mais tradicionais. Única representante indígena entre os parlamentares eleitos no ano passado, a deputada Joênia Wapichana criticou o que ela chamou de discurso negacionista do atual governo. O Brasil precisa mudar esse comportamento de negar, ter um discurso negacionista em relação aos impactos ambientais, à proteção do meio ambiente, à proteção dos direitos humanos. Mas o ministro Ricardo Salles disse que o governo não nega as mudanças climáticas, apenas mudou o encaminhamento dado a essa questão. O governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos, que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. Mais do que não nega, o governo permaneceu no Acordo de Paris. Quando Ricardo Salles respondeu às críticas de que estaria provocando um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, a plateia se manifestou. A frase que tem sido dita do desmonte é absolutamente inverídica. Ao contrário, o desmonte foi herdado. O desmonte foi, pode se manifestar à vontade, o desmonte foi herdado de gestões anteriores. Quem recebeu a fragilidade orçamentária fui eu. Quem recebeu um déficit gigantesco de funcionários fui eu. Quem recebeu frotas sucateadas e prédios abandonados fui eu. Portanto, se houve desmonte houve antes, não agora. Com relação às unidades de conservação, também não é objeto da nossa intenção extinguir as unidades de conservação. Também não corresponde a versão ao fato. Ao discursar em seguida, já com o ministro ausente, o senador Randolfo Rodrigues o acusou de mentir no exercício do cargo. A verdade aqui colocada é que esse governo ofendeu o Acordo de Paris e ofende qualquer acordo global de mudanças climáticas do que o Brasil participa. Ao contrário do que ele disse aqui, é que a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, no primeiro dia da gestão dele, foi extinta. E aqui ele mentiu, escandalosamente. Aliás, doutora Raquel, mentir no exercício da função, eu acho que é crime de responsabilidade. Um tema para ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. O vazamento de dados do INSS e as práticas abusivas de instituições financeiras ao oferecerem empréstimos consignados para aposentados e beneficiários do INSS foram debatidos hoje em audiência na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor. Segundo o presidente do INSS, vazamento de dados do cidadão não pode ser tolerado. Qualquer acesso indevido à informação, independente do estágio do processo administrativo, é irregular, é indevido e precisa ser diagnosticado. O representante do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, relatou problemas identificados e uma campanha para conscientizar os cidadãos. Já o delegado da Polícia Federal falou de um caso recente que envolve um servidor da empresa pública que armazena os dados do INSS. Ele descreveu a dinâmica do serviço ilegal. Ele fazia o fornecimento, mediante pagamento e cópia desses dados para empresas que usavam isso para fornecer serviço de consulta para
escritórios, para financeiras, para empresas de cobrança e outras. Eles compram o dado em bloco, eles compram a massa de dados toda e vendem o serviço de consulta individualizado. Quais são os cuidados que ele deve ter na hora de fazer o crédito consignado e também queremos ouvir os consumidores com relação aos problemas que eles encontram com o crédito consignado. O crédito consignado tem vários problemas. O vazamento de dados é apenas um deles, né? As práticas abusivas, outros problemas que são relacionados. As empresas de telemarketing já foram advertidas pelo Ministério da Justiça. O representante da pasta citou na audiência as 10 instituições financeiras com mais reclamações de assédio a segurados do INSS. Banco Pan, Banco Itaú Consignado, Banco Cetelem, Banco BMG, Banco Olé Bom Sucesso, Banco Safra, Banco Bradesco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica. Contra todas essas empresas já há processos, os processos foram abertos, elas foram notificadas. Grande parte desses empréstimos consignados acontecem por meio de telemarketing. Então já chamamos as empresas que representam o setor para também tentar incentivar, cobrar uma autorregulação do setor. Atento ao problema, o INSS baixou normas para inibir o assédio de instituições financeiras a quem está em vias de se aposentar. Os benefícios, uma vez concedidos pelo INSS, eles permanecerão bloqueados para consignação de empréstimos na sua folha pelo prazo de 90 dias. Nem se o consumidor, nem se o segurado, beneficiário da Previdência tiver interesse, nesses 90 dias ele conseguirá autorizar a consignação do empréstimo. Não pode haver qualquer marketing ativo, oferta comercial, proposta de publicidade direcionada ao beneficiário pelo prazo de 180 dias. A criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais está prevista em um projeto de lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a comissão fez uma audiência pública para debater o tema. Os participantes elogiaram o projeto de lei que pune o Caixa 2 com reclusão de 2 a 5 anos, tanto para quem doou como para quem recebeu. Foi lembrado que a ideia de criminalizar a prática estava prevista no pacote de 10 medidas contra a corrupção, apresentado ao Congresso em 2016 com a coordenação do Ministério Público Federal. A proposta também faz parte do pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Associação Nacional dos Procuradores da República sugere incluir no texto um tipo penal para a combinação entre Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Essa utilização, na medida em que se tornou muitas vezes uma prática, não só de um determinado partido, mas de vários partidos, né? E obviamente que essa prática ela traz um desequilíbrio ao processo eleitoral. E com isso, de certa forma, há uma contaminação, obviamente, da própria democracia. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil defende a punição apenas quando houver intenção dos envolvidos. Não podemos, portanto, no afã de querer regularizar e moralizar o sistema político eleitoral, dar ensejo a formas de se criminalizar a política. E cremos que a previsão de qualquer forma interpretativa que seja, muito elástica, que denote qualquer punibilidade a título culposo, seria teratológico no âmbito do Caixa 2. Para a Associação dos Juízes Federais, a criminalização do Caixa 2 traria mais segurança jurídica. Nós sabemos que hoje há uma divergência de entendimento, né, em relação à possibilidade de se aplicar o Código Eleitoral ou se aplicar algum outro tipo de interpretação em relação à falsidade ideológica em relação a isso. Então, sempre que o Legislativo aperfeiçoa o modelo legal e traz segurança jurídica, isso é importante. Os tribunais têm, sim, entendido que essa conduta é criminosa e têm aplicado o artigo 350, quer dizer, para criminalizar a conduta. O senador Humberto Costa foi quem solicitou a audiência. Ele alerta para novas formas de Caixa 2, sobretudo após a proibição de doações por empresas. É fato, e a CPI das chamadas fake news vai mostrar que no Brasil houve um grupo de empresas que aplicou milhões de reais em bombardeios via rede social para atacar candidato XYZ e defender outros. Houve, de um lado, gasto empresarial
para a campanha eleitoral. Por outro lado, o recurso que também não foi contabilizado, até porque nenhum dos candidatos assumiu que isso lhe beneficiava, que ele fez essa articulação. Então, isso hoje, por exemplo, é uma coisa muito mais grave do que o cidadão que deu, sei lá, 2, 3 mil reais e não quis que registrasse. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso na última terça-feira entregar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito. As medidas são polêmicas. A proposta aumenta de 20 para 40 o número de pontos acumulados por multas no período de 12 meses, o que acarreta a suspensão do direito de dirigir. Também aumenta de 5 para 10 anos o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Para pessoas com mais de 65 anos, esse prazo passa de 3 para 5 anos. Outro artigo permite que os motoristas dirijam com farol apagado durante o dia em rodovias. A obrigatoriedade de guiar com luzes acesas diurnas passa a ser apenas para rodovias de pistas simples, mas a necessidade de acender os faróis permanece durante a travessia de túneis e também quando haja chuva, neblina ou cerração. A proposta dividiu os senadores. Tudo isso é inconcebível, é difícil da gente entender como um governo tenha uma atração tão fatal pela morte. Então, realmente, mas eu acho que isso não passa aqui, não há hipótese disso passar aqui no Congresso Nacional. É um projeto de lei realmente extremamente importante e que vai afetar ou melhorar a vida de profissionais, a vida de motoristas em todo o Brasil. Isso vai premiar os maus motoristas. Os motoristas irresponsáveis. Me dá a impressão que a violência no trânsito pode aumentar com essa medida. Pela proposta, o transporte irregular de crianças deixa de ser punido como infração gravíssima, que acumula 7 pontos e multa de R$ 293, além de retenção do veículo. O motorista será apenas advertido por escrito. Hoje, os hospitais estão superlotados por acidentes de moto, por acidentes de veículos, e a maioria das vezes os condutores desses veículos têm problemas de uso de drogas, de alcoolismo. Portanto, flexibilizar isso é uma coisa que vai aumentar o número de acidentes, como, por exemplo, a questão dos banquinhos das cadeirinhas para segurança das crianças. Os condutores de veículos particulares ouvidos pela TV Senado também são contrários à medida. Com certeza aumentaria o risco, uma vez que as crianças ficariam soltas no banco do veículo e isso, além de tirar a atenção do motorista, isso faz com que em qualquer tipo de acidente o dano às crianças seja bem maior. O uso da cadeirinha é um mecanismo de proteção e que efetivamente, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela previne acidentes. O ponto mais polêmico da proposta é o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Atualmente, os condutores com carteiras C, D e E são obrigados a realizar o exame a cada 2 anos e meio. Se reprovados, perdem o direito de dirigir por 3 meses. Muitas vezes trabalha um tempo excessivo e para trabalhar esse tempo excessivo tem que ser submetido a algum tipo de droga para permanecer acordado durante esse período todo. São poucos que podem utilizar esse método, mas esse pouco que pode utilizar esse método, que é mínimo, pode levar a acidentes graves. A maioria dos caminhoneiros ouvidos pela TV Senado é contrária a essa proposta. Eu não concordo, acho que esse exame tem que ser feito, entendeu? Concordo não. Tem que fazer o exame. Eu acho que se é para fazer, eu acho que teria que ser feito com todo mundo, todas as classes. Tanto motoristas de caminhões como os condutores de carro pequeno. A discussão do principal projeto do pacote anticrime enviado pelo governo ao Congresso começou esta semana na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o relator, senador Marcos Duval, já adiantou que pretende apresentar o relatório na segunda quinzena de junho, sem muitas mudanças. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. O relator do projeto, que está sendo chamado de espinha dorsal do pacote anticrime, senador Marcos Duval, diz que está revendo as penas previstas para que não fiquem desproporcionais em relação a outras punições fixadas no Código Penal. Na entrevista ao Salão Nobre,
Ele se manifestou a favor do endurecimento das penas e da progressão de regime nos casos de crimes violentos, como prevê o texto original. A gente vai passar a aprender muito, mas aprender com qualidade, melhor. A gente vem num país que sempre pensou que a legislação tem que ser flexível por conta da ressocialização, da chance ao criminoso a se ressocializar. E a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar. A lei precisa ser mais rígida para evitar que ele entre para o crime. A grande maioria dos criminosos não tem possibilidade nenhuma de ressocialização, é um número muito pequeno. O projeto foi enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Começou a ser analisado pela Câmara, mas como o foco dos deputados agora é a reforma da Previdência, a senadora Elisiane Gama apresentou o pacote anticrime no Senado com o mesmo texto de Moro para adiantar a análise pelos senadores. Marcos Duval informou que vai manter no relatório a prisão em segunda instância, mas vai alterar um outro ponto polêmico, que é a possibilidade de redução da pena caso o crime seja cometido em decorrência de medo, surpresa ou violenta emoção. Vai ter algumas adaptações. Uma das partes mais polêmicas é a questão de isentar a pessoa que reagiu sobre fortes emoções. Muita gente está questionando do marido, de ser encarado sobre como fortes emoções, a questão do feminicídio. Então, nós vamos acrescentar que em casos de feminicídio não se vale isso. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.